Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos de volta para estudarmos juntos a palavra de Deus, ainda que longe uns dos outros, estamos virtualmente perto. Graças a Deus por essa tecnologia que nos aproxima de alguma forma. Nessa noite, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, ainda em quarentena, vamos continuar estudando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, dando sequência ao estudo de quarta-feira passada. Vamos orar inicialmente. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, de podermos, Senhor, crescer na instrução, na doutrina que fortalece a nossa fé. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos enche com o Teu Espírito Santo, nos ilumina para entendermos a Tua palavra, para entendermos, Senhor, a Tua vontade e colocarmos em prática em nossas vidas. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos abrindo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. O texto é do versículo 17 ao 40, mas como é um texto muito grande, vamos ler apenas do versículo 17 ao 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, dos versículos 17 ao 27. Paulo chegando a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Aí segue o texto até o versículo 40, terminando o capítulo 21. Então, irmão, o tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar com os queridos é a gente pensar, refletir em quando é que um homem de Deus, um homem piedoso, erra. Interessante que é fácil a gente criticar os outros, principalmente quando a gente está longe, quando a gente não está debaixo de pressão. Fico pensando numa partida de futebol, aqueles atletas fortes, vigorosos, correndo atrás de uma bola. E é fácil a gente dizer que fulaninho jogou mal, cicraninho perdeu o pênalti. Mas será que se a gente estivesse no lugar deles, a gente faria melhor? Então, de forma semelhante, irmãos, não quero de forma alguma aqui ficar criticando o apóstolo Paulo, logo quem,
sentado na cadeira, no ar-condicionado, no conforto. Mas também, irmãos, não podemos deixar de apontar erros, ainda que de homens de Deus, mulheres de Deus. Lembro do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que caiu e caiu feio. Aqui também o apóstolo Paulo, há um grande debate se ele errou, se ele não errou, se ele errou muito, se ele errou pouco. Porque, irmãos, quando um servo de Deus erra, é ruim para todo mundo. Mas Deus não pode ser frustrado pelas ações, pelos erros de seus filhos. Deus permanece com seus propósitos soberanos, amorosos, graciosos, ainda que eu e você venhamos a falhar e a errar. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, nessa viagem a Jerusalém, que já foi polêmica, que muitos dos irmãos pediram para ele não ir para Jerusalém, movidos pelo Espírito. Aqueles irmãos diziam que coisas difíceis, perseguições, prisão, como disse o profeta Ágabo, ia acontecer com o apóstolo Paulo. Então, há um debate se ele deveria ir para Jerusalém nesse momento ou não. O ponto é, irmãos, que ele foi e arcou com as consequências. No final, vamos ver que ele foi preso. Mas será, irmãos, que ir para Jerusalém era da vontade de Deus ou não? E também esse estratagema, esse esquema que ele fez, que ele aceitou aqui, que ele se submeteu de entrar num voto de purificação, num templo judaico, debaixo do sistema sacerdotal judaico, que envolvia, se a gente for ver lá esse voto, o voto do Nazireio, lá em Números 6, de 13 a 20, sacrifício de animais, cordeiro, cordeira, carneiro. Então, será, irmãos, o apóstolo Paulo estava pregando tanto sobre a liberdade cristã, sobre justificação pela fé, para talvez não desagradar aos irmãos judeus crentes, ao meu irmão do Senhor Jesus, Tiago, que escreveu a epístola. Paulo vai se submeter a uma cerimônia de purificação, a um voto, que muitos vão dizer que era totalmente contrário ao que Paulo estava ensinando sobre justificação, não pela guarda da lei, mas pela fé. Então, irmãos, até o mais piedoso dos servos de Deus erra. Nós também erramos. Erramos em tantas coisas em nossas vidas. Erramos no trabalho, quem nunca errou no trabalho. Nós erramos em nossa vida financeira, no nosso próprio casamento, a gente erra, a gente diz coisas que não deveríamos ter dito. A gente erra também na educação dos nossos filhos. Muitas vezes não somos exemplo para eles. Então, todos nós erramos. E precisamos da graça do Senhor para pedirmos perdão, para confessarmos nossos pecados, nos arrependermos e não desistirmos, seguirmos adiante. No contexto aqui, irmãos, Paulo e sua delegação de irmãos de igrejas gentias estavam chegando a Jerusalém e foram recebidos com muita alegria. Alguns vão dizer que foi uma entrada triunfal do apóstolo Paulo em Jerusalém. Claro que não chega a tanto como a entrada triunfal de Jesus. Houve, sim, boas-vindas calorosas, mas é interessante que Lucas, o médico amado, que escreveu Atos, ele não relata que eles estavam levando essa oferta das igrejas gentias para os pobres da igreja de Jerusalém. Alguns vão dizer que Lucas não concordava em levar, nesse momento, ofertas para os judeus que estavam perseguindo a Paulo, querendo matá-lo. Outros vão dizer que essas ofertas poderiam ser
entendido de forma incorreta, errônea, e poderiam dizer que eles queriam competir com o imposto do templo. Então, irmãos, coube ao Espírito Santo de Deus não inspirar Lucas a colocar nesse momento que eles estavam levando uma oferta para as igrejas, para a igreja de Jerusalém. E, irmãos, é interessante que Paulo começa a compartilhar suas experiências, o quanto não ele, mas Deus tem feito por meio dele, em meio aos gentios, tantas maravilhas, Paulo pregando o evangelho da graça do Senhor. E a resposta desses irmãos de Jerusalém é um tanto estranha. Inicialmente, eles glorificam a Deus, mas já colocam dizendo que há milhares de judeus que creram, mas são zelosos da lei, e que eles ouviram que Paulo pregava contra os costumes judaicos, as tradições judaicas, e eles propuseram, irmãos, um estratagema, um esquema político para que Paulo fosse aceito pelos irmãos da igreja de Jerusalém, ou aqueles judeus que ainda estavam muito presos à tradição judaica, aos ritos judaicos, à lei cerimonial judaica. Eles propõem que Paulo se juntasse a esses 4 homens em seu voto do nazireado e sacrifício que esse voto envolvia. Então, pareceria que Paulo seria ou era um cumpridor da lei de Moisés. Parece, irmãos, que Tiago e os presbíteros não estavam muito preocupados com o entendimento desses irmãos, desses crentes judeus, que ainda davam muita ênfase à lei cerimonial judaica, às tradições judaicas. Talvez esses próprios irmãos estivessem incomodados com a pregação, com o ensino de Paulo, de justificação pela fé, independentemente das obras da lei. A citação aqui de decretos do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, né, que o que os gentios deveriam fazer, mostra que eles estavam ainda muito pendurados, muito presos aos detalhes da vida dos gentios. O foco desses judeus, irmãos, dessa liderança judaica cristã, deveria estar em Cristo, como o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10, versículo 4. Em vez de aproveitar, irmãos, a visita de Paulo como uma oportunidade de esclarecer prováveis equívocos doutrinários que esses homens tivessem, eles estavam mais preocupados em não ofender a sensibilidade judaica no tocante à lei de Moisés. Então, eles propõem aqui um esquema político, muitos teólogos vão dizer que não foi algo de supetão, mas que era algo premeditado, já pensando no que eles fariam para que Paulo fosse aceito pelos judeus crentes. Então, eles propõem esse estratagema aqui, e Paulo se submete a ele. Há um debate, irmão, se Paulo deveria ou não se submeter a esse voto aqui, esse voto do nazireado, fazer um voto no templo judeu que envolvia sacrifício de animais. Queria apresentar aqui, irmãos, 5 argumentos favoráveis a quem entende que Paulo não errou ao fazer esse voto, ao entrar nesse voto com esses 4 irmãos no templo em Jerusalém. E logo após vou apresentar contra-argumentações, respostas de pessoas que não concordam que Paulo acertou, pelo contrário, mas que Paulo errou aqui ao fazer esse voto. Então, primeiro, irmão, um argumento daqueles que são pró o voto de Paulo. Paulo já havia feito um voto de nazireado anteriormente, versículo 18 do capítulo 18. Então, se Paulo já havia feito esse voto
de Nazireu anteriormente, por que seria errado Paulo fazer novamente esse voto? Segundo argumento, irmãos, a participação de Paulo não comprometeria nenhuma verdade bíblica. Era uma questão de liberdade cristã do apóstolo Paulo. Isso se encaixaria em sua política de se tornar judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. O sacrifício de animais aqui não negaria a obra de Cristo, mas seria apenas um memorial daquilo que os judeus durante tantos anos e séculos fizeram. Terceiro ponto, irmão, se Paulo tivesse cometido algum erro aqui, será que o Espírito Santo não apontaria por meio do texto escrito por Lucas? Além disso, Paulo afirmou mais tarde que não agiu contrário à sua consciência. Quarto motivo, pró-voto de Paulo. Os motivos de Paulo aqui eram puros. Ele estava querendo unificar os cristãos gentios e judeus. E até, quem sabe, testemunhar para judeus incrédulos no templo. Quinto argumento, irmãos, a favor de Paulo. Os resultados negativos de suas ações não provam que Paulo cometeu um erro. Ou seja, essa abordagem pragmática nega que a prisão de Paulo havia sido profetizada antes. E nós vimos isso no capítulo 21, versículos 4 e 11. Então, irmãos, estão aqui argumentos de teólogos que entendem que Paulo não errou em fazer esse voto nazireu no templo judaico. Agora eu vou apresentar as contrapartidas, as respostas de pessoas que entendem que Paulo errou sim, porque essa ação contrariou o ensino dele de justificação tão somente pela fé. Primeiro argumento, irmãos, de que o texto não sugere que Paulo estava errando aqui em fazer esse voto de nazireu, é no mínimo algo discutível, porque também o texto não diz que ele acertou em fazer esse voto. Segundo, irmãos, também é discutível se a atitude de Paulo aqui tenha comprometido ou obscurecido verdades cruciais do Evangelho. Porque os crentes em Jesus Cristo, cujo sangue nos purifica de todo pecado, passariam por um ritual de purificação que envolvia até o sacrifício de animais debaixo do sistema sacerdotal judaico. Em Hebreus, irmãos, nós lemos que Cristo cumpriu tudo o que esse sistema de sacrifícios apontava, porque voltaram ao sistema antigo, se o véu desse mesmo templo já havia sido rasgado ao meio. Uma coisa, irmãos, é Paulo deixar de lado a sua liberdade cristã e adotar alguns rituais judaicos neutros, alguns costumes neutros, que não seriam um obstáculo para o evangelho. Mas participar, irmãos, de um sacrifício assim, no templo, que envolvia animais, sangue de animais, certamente iria contradizer, ou no mínimo confundir, a cabeça desses irmãos judeus crentes. Terceiro ponto, irmãos, a afirmação de que o texto não diz que Paulo errou. No versículo 20, é um pouco estranho para nós lermos ele, porque dizem esses irmãos que judeus, dezenas de milhares de judeus creram e eram zelosos da lei. É uma aparente contradição aqui, irmãos. É algo que parece que é paradoxal. Como é que é algo que crê, ou seja, fé, mas que é tão zeloso, e zeloso é fanático pela lei. Paulo já havia ensinado, irmãos, que a penalidade da lei já foi removida, foi cravada na cruz.
Então, como é que eu posso defender a justificação tão somente pela fé, independentemente de obras da lei, se eu dou um alto valor, se eu coloco em alta conta, em alto zelo, até um fanatismo em relação à lei de Moisés? Paulo ensinou, irmãos, que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, um pedagogo, para nos levar a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O propósito do aio, do tutor, do pedagogo já foi cumprido. Gálatas 5:1 e versículo 6 dizem: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Como o ensino de Paulo de não estar sob o jugo da lei pode se harmonizar com a visão favorável do zelo dessa mesma lei? Em relação à consciência limpa de Paulo, ele não queria dizer que nunca falhou, que nunca errou, que nunca pecou. Ele estava defendendo a sua integridade, primeiro diante do sinédrio judaico e posteriormente diante do governador romano Félix. Viver com uma consciência limpa, irmão, significa que confessamos os nossos pecados, que nos arrependemos dos nossos pecados, que não que vivamos perfeitamente. Paulo sabia que não vivia perfeitamente. Lembro de Martinho Lutero na dieta de Worms, quando ele disse que não é são alguém ir contra a sua consciência. E Paulo certamente era um homem íntegro que estava ensinando a justificação pela fé, ainda que ele errasse algumas vezes. O quarto argumento, irmãos, era que os motivos de Paulo eram puros. É verdade, mas sinceridade e motivos puros não nos protegem de cometermos grandes erros. Lembro aqui do presbítero Ário, ali poucos anos, dezenas de anos depois do apóstolo Paulo. Ário, alguém até sincero, mas que não cria que Jesus era Deus eterno. Infelizmente, ele influenciou a muitos na igreja. Se não fosse, humanamente falando, Atanásio ter defendido a doutrina da divindade de Jesus, o cristianismo poderia ter naufragado. Mas, pela graça do Senhor, na soberania de Deus, a sã doutrina venceu a falsa doutrina diária. Então, ter um bom motivo, um motivo puro, ser sincero, muitas vezes não nos protege, irmãos, de cometermos erros. Quinto ponto, queridos, quanto ao argumento final de que resultados negativos, a prisão de Paulo não servem de base para determinar se Paulo estava certo ou errado ao fazer esse voto, eu concordo. Às vezes a gente age de forma obediente a Deus, mas a gente sofre terríveis consequências. Lembra aqui de Estevão, o primeiro mártir ali em Atos dos Apóstolos. Ele obedecia ao Senhor, ele pregou de forma ousada, intrépida, e foi martirizado, foi morto. Já às vezes nós desobedecemos a Deus e parece que a vida corre bem por algum tempo. As profecias sobre a prisão de Paulo não dizem nada se essa atitude de Paulo de entrar num voto aqui era certa ou errada. Mas ouça comigo a opinião de James Boyce. A maior prova de que Paulo estava errado era que Deus, que é soberano sobre cada detalhe de nossas vidas, interveio
antes que Paulo pudesse oferecer o sacrifício no templo. Ou seja, Deus impediu Paulo de realmente sacrificar animais, derramar sangue de animais no templo, que realmente seria, irmãos, algo incompatível, no mínimo que a gente pode dizer, com a teologia de Paulo, com o ensino do apóstolo Paulo, da justificação pela fé, da suficiência do sacrifício de Jesus para a expiação completa, total de todos os nossos pecados. Não precisamos, irmãos, voltar ao antigo sistema de derramar sangue de bodes, de cordeiros, de carneiros, não. O sangue de Jesus é suficiente. A obra de Cristo foi perfeita, a obra de Cristo consumada, perfeita para a salvação do seu povo. Há um paralelo, irmãos, com essa atitude de Paulo aqui em entrar num voto para não ofender as sensibilidades dos judeus com a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que também errava e errava feio. Lá em 1 Samuel, capítulo 27, fala que Davi temeu ser entregue nas mãos de Saul e, vejam só, procurou o povo filisteu para guerrear contra o exército do Senhor, que estava sob a liderança do rei Saul. E, irmãos, essa atitude de Davi foi trágica. Isso envolveu engano, envolveu assassinato, morte. E o texto em nenhum momento diz lá que Davi errou, mas claramente Davi errou ao não confiar em Deus, ao procurar os filisteus para lutarem contra o exército do Senhor. Ah, pastor, então como é que Paulo deveria ter agido aqui diante dessa proposta talvez indecorosa de Tiago, o principal líder da igreja de Jerusalém, junto com seus presbíteros? Bom, irmãos, primeiramente ele poderia ter inquirido qual é o grau de zelo, o que é que vocês querem dizer por esses judeus crentes, judeus que creram, serem zelosos para com a lei de Deus. Será que eles entendem erroneamente de que devem crer em Jesus, mas que devem cumprir a lei de Moisés para serem salvos? E aí Paulo teria a oportunidade de corrigir esse equívoco doutrinário que tanto mal fez nessa igreja primitiva e, irmãos, até hoje faz mal. Ainda hoje, muitas igrejas que se dizem cristãs ou seitas, elas defendem que devemos guardar certas coisas, que a gente deve, por meio de obras, conquistar mérito diante de Deus. Mas isso contraria frontalmente a doutrina da justificação pela fé, tão somente em Cristo Jesus. Isso aponta que o sacrifício de Jesus na cruz não teria sido suficiente. Então seriam necessários novos sacrifícios, novos derramamentos de sangue de animais para que os crentes pudessem ser justificados, ter seus pecados expiados. Eles também, irmãos, Paulo poderia ensinar a esses líderes a combater o racismo judaico. Muito, irmãos, muito da perseguição que os judeus faziam para com os gentios, mesmo na igreja, era devido à questão de raça, era racismo. Não considerava os gentios um povo limpo, puro. Então, eles muitas vezes queriam colocar coisas para os gentios cumprirem e muitas vezes nem os próprios judeus cumpriam. Então, Paulo tinha aqui uma oportunidade de instruir esses irmãos
sobre a suficiência do sacrifício de Jesus. Esses presbíteros e mesmo Tiago, meio-irmão do Senhor, tinham oportunidade aqui de aprender com Paulo para corrigir os equívocos doutrinários dos judeus crentes, que muitas pessoas até questionam se verdadeiramente esses judeus que creram, mas eram fanáticos pela lei de Moisés, verdadeiramente eram salvos, eram crentes, confiavam tão somente em Jesus Cristo, ou se também eles se apoiavam ou confiavam na guarda da lei. No esforço, irmãos, de não ofender esses judeus, a fim de alcançá-los para o Evangelho, os presbíteros haviam permitido que eles entrassem na igreja com os seus costumes, apegados ainda às suas cerimônias judaicas, sem lhes mostrar que Cristo é o cumprimento de todas essas coisas. Tudo isso são sombras que apontavam para o verdadeiro significado que é Cristo Jesus. Eles deveriam ter ensinado, irmãos, que em Cristo não há racismo, não há judeu nem gentio, mas todos somos um. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que esses crentes deveriam ir a toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação para apresentar o evangelho da graça do Senhor Jesus, para que povos de todas essas nações pudessem ser salvos, como há de acontecer, como nos ensina Apocalipse. Por que pastor Paulo não confrontou esses presbíteros da igreja de Jerusalém? Há pelo menos dois motivos principais. O primeiro é que Paulo desejava ardentemente ver a unidade dos cristãos gentios e judeus. Ele ensinou em Efésios 2,14 que o muro que dividia gentios e judeus fora derribado por Cristo Jesus. Havia um muro que separava aqui no templo, até onde os gentios podiam ir, eles só podiam ficar no pátio dos gentios. Se eles adentrassem o local onde só os judeus podiam entrar, eles eram mortos. Isso até o Império Romano concordava com isso. Ironicamente, Paulo foi falsamente acusado de levar um gentio para dentro desse muro, para a parte mais interior ali do templo de Jerusalém. E aí, nos versículos seguintes, os irmãos vão ver que houve um grande motim, confusão, até prenderem o apóstolo Paulo. O forte desejo, irmãos, de Paulo em ver a unidade desses dois povos, gentios e judeus, levou a ultrapassar os limites aceitáveis e aceitar esse esquema, né? E entrar num voto de Nazireu com 4 outros judeus no templo de Jerusalém, que envolvia sacrifício de animais para talvez ser aceito pelos judeus crentes. Há também um exemplo disso, irmãos, no Antigo Testamento, o rei Josafá, com seu motivo até louvável de querer se unir, unificar a unidade com o reino do norte, ele vai dar o seu filho em casamento à filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. Olha só, Atalia. Vê se isso vai dar certo. Não deu, né? O intuito de Josafá, do rei Josafá, o rei de Judá, era bom, era de unidade entre as duas nações separadas, mas foi algo terrível. A Atalia usurpou o trono e quase elimina a dinastia do rei Davi no trono. Então, irmãos, cuidado com as pressões para termos unidade com pessoas ou com cultos ou seitas que não concordam com os elementos cruciais,
fundamentais da palavra de Deus. Há uma pressão para vivermos um ecumenismo, né? Os evangélicos se juntarem com os católicos romanos, com os espíritas, talvez até com os muçulmanos, e trabalharmos todos juntos pelo bem da religião, porque seria apenas um só Deus. Mas, irmãos, não há como ter unidade se naquilo que é mais fundamental da nossa fé, no caso aqui de Paulo, era a suficiência do sacrifício de Cristo. Não há como ter unidade com outras religiões ou seitas ou cultos que discordam disso, que há um Deus criador, que o nosso Deus é único, mas que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na dupla natureza de Cristo, ou seja, Cristo, sendo Deus eterno, ele encarna. Então, hoje, ele tem a dupla natureza, 100% Deus e 100% homem. Essas duas naturezas não se confundem. O que mais? Que esse Jesus que subiu aos céus, com o corpo glorificado, há de voltar no final dos tempos. Em relação às Escrituras Sagradas, que elas são inerrantes, que elas foram sopradas pelo Espírito Santo, ou seja, inspiradas por Deus, que elas são autoritativas, a nossa única regra de fé e prática. Então, queridos, cultos ou denominações que sejam, que não concordam com essas doutrinas cruciais do Evangelho, não dá para a gente fazer ecumenismo com ele. Segundo motivo aqui, irmãos, que Paulo não confrontou esses presbíteros, foi que Paulo tinha um profundo fardo pela conversão dos judeus. E eu lembro aqui de Romanos 9, de 1 a 3. E seu esforço, queridos, para não ofender a sensibilidade judaica, querendo ganhar os judeus. Paulo se faz um judeu aqui, mas aí eu acho que ele ultrapassa o limite. Ele cria confusão numa questão tão crucial do Evangelho, que é a crença tão somente em Jesus, somente pela fé, para sermos salvos. Nunca é certo, irmãos, manter unidade ou a paz à custa de comprometer ou confundir uma verdade crucial. Nunca é certo deixar de fora aspectos ofensivos do Evangelho para ganhar aqueles que se sentiriam ofendidos. Isso é interessante, irmãos, porque hoje em dia as igrejas emergentes, muitas vezes em sua estratégia, elas não querem falar de pecado, porque elas dizem que isso ofende aos visitantes, aquelas pessoas que estão lá na igreja naquele dia para ouvir. Mas, irmãos, como é que a gente pode entender e querer ser salvo se a gente não se vê como um pecador, se a gente não se vê a nossa triste situação de pecador, de longe de Deus, de depravados moralmente, espiritualmente, uma situação espiritual terrível? Como é que eu vou desejar a beleza de Cristo, a doçura de Cristo, a salvação que há tão somente no nome de Jesus, se eu não entendo que eu precise de um Salvador? Então, queridos, não podemos camuflar o Evangelho, não podemos dourar a pílula. Nós temos que pregar o Evangelho do jeito que ele é, do jeito que nos foi revelado. Nós somos apenas arautos, instrumentos que anunciam a palavra de Deus. Nós não somos mandados para evangelizar com a responsabilidade de trazer 10, 100, 1 milhão de conversos, não. Quem converte um coração de um pecador é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel, nossa função, nossa tarefa é ir pregar e ensinar de forma
tão clara quanto pudermos. Pudermos mastigar a palavra de Deus, o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir e entender. E ainda assim, muitos não entendem. Porque quem ilumina, quem dá entendimento é o próprio Deus. Quem gera fé no coração do homem e da mulher é o próprio Deus. Então, chega, irmãos, de querermos apresentar um evangelho camuflado, muito bonzinho, que não confronta o nosso pecado, que não nos desnuda com os nossos defeitos, nossas falhas, nossas transgressões. Queridos, preguem o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Não o Evangelho que nos salva pelas obras, pela guarda da lei, como esses judaizantes queriam pregar, mas é um Evangelho da graça. Somos salvos tão somente pela graça de Deus, mediante tão somente a fé, tão somente em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, tão somente em Cristo, o Deus eterno que se fez carne, que se humilhou, que morreu numa cruz para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa refletir e se sentir até encorajado. Se um homem tão abençoado como Paulo, tão usado por Deus como Paulo, pode ter errado, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas certamente ele errou, né? Talvez você não concorde que ele tenha errado aqui, talvez você não concorde que ele tenha errado ao ir a Jerusalém, mas de alguma forma, Paulo, mesmo depois de crente em Cristo Jesus, ele errou. Se mesmo homens assim, como o rei Davi, como o rei Josafá, eles erram e erram feio, então há esperança para mim e para você, que somos tão pequenos, tão limitados, tão pecadores, para que Deus nos use também. Deus usou até uma burra, né? Pode usar um burro como eu. Então, queridos irmãos, que Deus nos instrua, nos alimente com a sua palavra, que a gente possa viver de forma coerente com aquilo que a gente crê. Aos que entendem que Paulo errou aqui, Paulo não viveu nesse contexto, nesse momento, aquilo que ele estava ensinando, que ele estava pregando, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus, não por meio de guarda de obras, não por meio de guarda da lei. Do que você também. Nós temos tantas doutrinas maravilhosas que temos dia após dia aprendido do Senhor, crescido no Senhor. Então, minha oração nessa noite é que eu e você possamos estar vivendo essa sã doutrina. A gente não vá contra a nossa consciência. E a nossa consciência muitas vezes nos acusa quando a gente está em pecado, quando a gente não quer fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a servirmos a Ele. E quando nós pecarmos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor coloque no nosso coração um verdadeiro arrependimento, porque a fé sempre está unida ao arrependimento, a fé cristã, salvífica, genuína, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e volte para o caminho de onde não deveríamos ter saído. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, nenhum erro nosso do apóstolo Paulo te pegou de surpresa ou te frustrou. Pelo contrário, o Senhor cumpriu o teu propósito santo, amoroso, gracioso, soberano, apesar de nossas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe os pecados, nossos erros, nossa falta, muitas vezes, de discernimento da tua vontade, não por culpa do Senhor, mas por nossa culpa, que nós que muitas vezes estamos ainda com os olhos embotados devido ao nosso pecado. Que o Senhor nos ajude a andarmos em novidade de vida, que nossa prática seja coerente com a nossa fé, que a gente viva aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente crê. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, aí mais um estudo, mais uma reunião de doutrina. Ainda que não estejamos na igreja fisicamente, a gente pode, a qualquer momento, acessar o canal da igreja no YouTube e rever não só esses estudos de doutrina, mas também temos gravado as pregações, na verdade, todo o culto dominical que temos tido nesse período de quarentena. E, se Deus quiser, quando voltarmos ao normal também, para que o irmão possa, durante a semana, entre todos os vídeos que tem na internet, muitos bons vídeos, né? Você possa também acessar os da sua igreja, Igreja Presbiteriana do Vasco da Gama, em Recife, Pernambuco. Que Deus te abençoe, fique firme aí. Se Deus quiser, nesse final de quarentena, que logo, logo nós possamos estar todos juntos na igreja, nos abraçando, né? Quando esse Covid passar, orando um pelo outro, um sendo o suporte do outro, um amando ao outro. Porque a igreja é isso, irmãos, é uma comunidade dos eleitos de Deus. Ser cristão é viver em comunidade. Não caia nessa de viver desigrejado. Eu vou só acompanhar os cultos dominicais pelo YouTube. Não. Você vai estar se enganando. Venha para a igreja, venha para abençoar, venha para ser abençoado, venha para ser exortado, repreendido, confrontado. Muitas vezes a igreja faz isso ao nosso coração. Os problemas na igreja nos humilham para a gente ver que a gente não é perfeito e a gente carece da graça do Senhor. Deus te abençoe, uma boa noite e ore por nós. Ore por toda a igreja do Senhor. Amém.